Glória a Deus, irmãos, servimos a um Deus de promessa, Ele não falha nas suas palavras, amém? Ele não deixa de cumprir aquilo que prometeu. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a vida de todos vocês. Estou muito feliz, irmãos, primeiro domingo do ano de 2024, e eu recebi o privilégio de, nesse primeiro culto, trazer a palavra do Senhor. Isso é enfim, não tenho o que falar, isso é um presente, né? Glória a Deus por isso, estou muito feliz. Domingo é um dia para a gente, sempre será de muita celebração, porque foi um dia em que, há 2000 anos atrás, nós podemos presenciar o poder de Deus e ver, através dos nossos antepassados, e hoje isso está registrado na palavra, que o sepulcro está vazio. Amém, irmãos? É isso que nós celebramos no domingo. Ele ressuscitou, amém? Glória a Deus. Então agora, nesse momento, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo número 8, a partir do verso de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo número 8, verso número 5 em diante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se tiver alguma dificuldade, fica tranquilo, que mês que vem a EBD está voltando para te ajudar nisso aí. Glória a Deus, irmãos. A minha leitura, eu vou ler a minha versão aqui, vai ser a NVT, tá ok? Nova versão transformadora. Assim vai dizer o texto sagrado. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano, um centurião, se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, eu não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nessa manhã o fôlego de vida se renova sobre a vida dos meus irmãos, sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo presente de estar na Tua casa, de exaltar o Teu nome, de adorar ao Senhor, ao Pai amado, na nossa comunidade de fé. Esse é um presente que o Senhor nos dá nesse dia, e pedimos nesse momento que a Tua graça seja derramada sobre os nossos corações, que o Teu Espírito possa, Senhor, ter liberdade de agir aqui nesse lugar. Que o Senhor venha, Pai, através do Teu Santo Espírito, iluminar a nossa mente, descortinar, ó Pai amado, e nos mostrar verdades eternas e atemporais que podem mudar e transformar a nossa vida e a nossa história. Quanto a mim, Jesus, eu peço, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Eu te peço apenas que eu seja nesse momento um canal de bênção na vida dos meus irmãos, e que eles possam receber do Senhor palavra do alto, não palavra humana, porque ninguém saiu de casa e está aqui nesse lugar para receber palavra dos homens, mas a palavra que vem do Teu trono. Então nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia de nós e fala poderosamente ao nosso coração. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. 2024, ano da prioridade, não é verdade? É um ano para a gente refletir e para a gente pensar naquilo que realmente importa e ajustar, não é mesmo? Ajustar as nossas metas, os nossos objetivos com aquilo que é mais importante. Mateus, capítulo 6, verso 33, vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Não é isso? Amém?
Não, não é amém, irmãos, porque não é isso que o versículo diz. O versículo não vai dizer que todas as coisas nos serão acrescentadas, mas vai dizer que todas essas coisas nos serão acrescentadas, e esse pronome, né, que indica essas coisas, isso faz muita diferença na interpretação do texto, e a gente precisa cuidar de como a gente lê a Escritura e interpreta. Jesus, nesse capítulo, ele está falando a respeito das nossas necessidades. A partir do verso 25, né, de Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre comida, bebida, né, sobre alimento, ele fala sobre roupa, ou seja, ele está orientando o povo a não ficar ansioso, porque o Senhor, ele cuida dos lírios do campo, o Senhor, ele cuida das aves do céu, e a gente não precisa ficar ansioso, porque, afinal de contas, a gente não tem a capacidade de acrescentar uma só hora a nossa vida e a nossa história. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, Deus vai prover aquilo que vocês precisam. É disso que ele está falando. Por isso, todas essas coisas se referem a tudo isso que Jesus está falando. É tudo isso que a gente precisa. Isso não significa que Deus vai nos dar tudo o que nós queremos. Ou seja, resumindo, o que Jesus está falando, Jesus está dizendo é o seguinte: olha, busca o que é eterno. Busca o reino, porque aquilo que vocês precisam nessa vida breve, nessa vida passageira, é secundário. E eu, o Senhor, eu vou prover. Amém, irmãos? E eu creio que existem coisas que são fundamentais na nossa vida para que a gente possa priorizar o reino. Eu creio que existem coisas que nós temos que ter e nos agarrar para viver o reino e para focar nas coisas do alto, e uma delas é a fé. Busque em primeiro lugar o reino, só que a gente precisa ter fé, porque Jesus, ele não veio estabelecer um reino visível, ele não veio fazer como a liderança de sua época. Os judeus imaginavam que era libertá-los do domínio de Roma, mas sim, Jesus veio libertá-los do domínio do pecado. E isso não é externo, isso não é visível, isso é interno. Então, como a gente pode deixar em segundo plano aquilo que a gente está vendo, as nossas demandas, as nossas necessidades do dia a dia, e priorizar aquilo que a gente não vê? Só pela fé. Só pela fé a gente vai conseguir isso. E aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:18 o seguinte: olha, nós não fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas sim naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, é temporário, mas o que nós não vemos é o que? Eterno. Como a gente pode fixar os olhos naquilo que a gente não vê, irmãos? Como? Pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Então, o tema da minha palavra hoje, né, nesse primeiro domingo do ano da prioridade, é: priorize a sua fé. Você vai precisar dela. De tanta coisa importante que o Senhor nos recomenda a priorizar, a focar, a dar importância, eu tenho certeza que a fé, ela é fundamental. E quando a gente fala de fé, eu me lembro, pessoal aí que é um pouco mais antigo, de uma música do André Valadão, que ela, se eu não me engano o nome dela é Abraça-me, ela tem uma letra bem interessante, né? Eu não vou cantar para que vocês não continuem até o final do culto, mas ela vai dizer algo assim: olha, ensina-me a sentir teu coração. Vocês já ouviram essa música, eu tenho certeza. Jesus, quer ouvir teu respirar, tirar o teu fôlego com a minha fé. E você olha assim para esse negócio e fala assim: uau, né? Eu quero um dia chegar a tirar o fôlego de Deus com a minha fé. Lógico, eu entendo o rapaz, o pastor, né? Ele fez uso de uma licença poética, a gente entende tudo bem, eu não estou dizendo que é pecado, que é heresia, mas a gente sabe que é um exagero e que isso nunca vai acontecer, né? É como se a gente pudesse dizer que a gente pode fazer algo que venha pegar Deus de surpresa, né? A gente faz alguma coisa assim, Deus fala assim: nossa, isso eu não esperava, né? Isso eu não imaginava que fosse acontecer. Isso não é verdade. Então, irmão, se não é possível a gente tirar o fôlego de Deus com a nossa fé, pelo menos é possível, de acordo com o que a gente vê nesse texto aqui, da gente ter uma fé que não seja superficial. Nós podemos ter uma fé num nível mais elevado, uma fé que Deus se admira dela. Porque olha a declaração que Jesus disse:
Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Essa fé, a fé desse centurião agradou o Senhor. E o que nós podemos ver na postura desse homem que fez com que o Senhor fizesse tal declaração, e é sobre isso, são esses pontos que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. E a primeira coisa é que esse homem ele tem uma fé altruísta, uma fé que o leva a pensar no próximo. Ele se apresenta ao Senhor e diz: olha, o meu servo está sofrendo muito. E dentro de um contexto histórico onde o servo, o escravo, era nada mais que, comparado hoje que a gente tem um utensílio doméstico, era uma coisa. Na verdade, ir para um oficial romano, um homem de posses, era um servo. Então, a gente vê que esse homem, ele mostra uma postura de sensibilidade, ele está sensível àquilo que todos naquela época não daria nenhum tipo de importância. E a gente sabe, irmãos, a gente olha a nossa vida hoje, a gente olha para a sociedade, a gente vê que isso não está na moda hoje, que é o que? A gente buscar a Deus em benefício alheio, a gente buscar a Deus pelas outras pessoas. O que a gente vê com muita frequência, né, é indiferença, é desinteresse, é frieza, é desprezo pelas outras pessoas. Na verdade, a gente até, de uma certa forma ali, a gente é tocado quando a gente vê no noticiário alguma desgraça, quando a gente fica sabendo de uma notícia ruim, mas a gente não quer que essas coisas venham a gerar problema para a gente, sabe? A gente vai vendo as coisas acontecer e a gente, de certa forma, vai criando uma bolha para que essas coisas não venham a afetar e que não venham a mudar a nossa rotina, sabe? Então, não venha a mexer nas minhas finanças, não venha a interferir no meu tempo. Então, enquanto os outros sofrem e o meu mundo não é tocado, sabe? Está tranquilo. E a gente vai vendo que as pessoas vão se tornando cada vez mais insensíveis ao sofrimento. O mundo vai se tornando cada vez mais desumano. E a gente sabe que, não quero ser o profeta do caos, mas que isso é a tendência, porque a Escritura aponta para isso. Jesus falou que o amor de muitos vai se esfriar. Só que nós somos a igreja do Senhor, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é a resposta a todo sofrimento e a toda insensibilidade. Nós somos chamados, nosso chamado é de se compadecer das pessoas que sofrem e usar, como esse homem fez, esse centurião, usar a nossa fé para buscar a Deus e ter soluções. Não teremos solução para tudo, mas teremos sim respostas através da nossa fé. Passa o momento em que a gente buscar o Senhor, buscar a graça do Senhor e anunciar às pessoas que o poder de Deus, que a compaixão de Deus, que a misericórdia de Deus está disponível para todas as pessoas. Aquele homem se compadeceu do seu servo, e aí nesse momento eu pergunto, e faço também para mim essa pergunta: qual é o meu grau de sensibilidade diante das pessoas que sofrem? O quanto eu invisto tempo, não posso dizer que eu perco tempo, mas quanto eu invisto do meu tempo buscando ao Senhor em benefício das outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. O quanto eu me preocupo, por exemplo, em ver que as pessoas que não conhecem ao Senhor ainda estão debaixo da ira de Deus. Isso são perguntas que a gente precisa de se fazer. John Knox, na Escócia, ele tem uma oração que é célebre, né? Muitos conhecem. Ele vai dizer: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei. Então, quando a gente olha para uma oração como essa, a princípio a gente pode pensar que é algo que vem de uma pessoa arrogante, mas não é. É uma oração que vem de um homem que acredita, irmãos. Ele acredita no poder de Deus. É um homem que tem um coração quebrantado e sensível, o quê? Ao ver que o seu país, a sua nação, estava totalmente entregue ao pecado. Quero dizer uma coisa para você nessa manhã: se nós estamos insensíveis à necessidade e à dor das pessoas, é porque nós estamos insensíveis a Deus, porque Deus, Ele é totalmente sensível à necessidade
à dor e ao sofrimento humano. Amém? Amém, irmãos? É assim. E aí a gente vai ver Paulo fazer uma declaração que a gente lê muito pouco ele falando sobre isso, mas é algo que nos impacta quando a gente lê. Romanos capítulo 9, a partir do verso 1, Paulo vai dizer, olha, eu digo a verdade em Cristo e não minto. Minha consciência eu confirmo no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Paulo está sofrendo. Falou, Senhor, se possível fosse, eu até estaria separado do teu amor pela vida dos meus irmãos. Os meus irmãos estão sofrendo, não te reconhecem como Senhor. Então, quando a gente olha, por exemplo, John Knox, quando a gente olha o apóstolo Paulo falando isso em Romanos capítulo 9, quando a gente vai olhar com mais detalhes a história da igreja, a gente vê que no decorrer, irmão, das gerações, Deus sempre vai levantar homens e mulheres que sentem o fardo do sofrimento humano e que se colocam na presença de Deus com fé para clamar por socorro. E eu creio, irmãos, que nessa geração, esses que são chamados pelo Senhor a se levantarem, né, em prol das pessoas, sou eu, é você, é a Igreja Batista Memorial, amém, queridos? E a gente precisa cuidar para que o nosso coração, ele não se torne insensível diante disso, como o coração de muitos está. Lucas capítulo 21, verso 34, o Senhor vai dizer assim, olha, cuidado para que o coração de vocês não fique insensível por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Então a gente vê nessa situação que Jesus ele aponta que pelo menos duas coisas podem nos tornar insensíveis, que são o quê? Primeiro, os nossos desejos, os nossos prazeres e os nossos problemas do dia a dia, ou seja, as preocupações da vida. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, se a gente der atenção demais aos nossos desejos, aquilo que a gente quer, somente aos nossos problemas, à nossa vida, à nossa família, ao nosso trabalho, nós vamos esquecer, irmãos, a realidade é essa, nós vamos esquecer das pessoas e vamos deixar de lado aqueles que estão sofrendo, aqueles que precisam de uma palavra de esperança, aqueles que precisam de consolo, aqueles que precisam de um abraço, aqueles que precisam da palavra do Senhor. E é só a gente ter um pouquinho, né, olhar com um pouquinho mais de calma e a gente percebe essa nossa insensibilidade como olhando para as nossas orações. Porque as nossas orações geralmente são, Deus me abençoa, não é verdade? Deus cuida de mim, Deus cuida do meu filho, Deus olha o meu emprego, Deus, e as contas estão assim, Deus, e o meu não sei o que, assim, e vai caminhando dessa maneira. E Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 2, olha, não cuidem somente dos seus próprios interesses. Os interesses nossos são importantes? São, irmãos, claro que são. Mas o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, olha, não cuide somente disso, mas também dos interesses dos outros. Ah, pastor, é tanta dor, é tanta doença, é depressão, é desemprego, é perda de ente querido, é enfermidade, é tanta coisa e eu posso fazer tão pouco. Irmãos, você pode orar. Do que você pode fazer, se você efetivamente não pode fazer nada, ore. Ore pela situação. Ore pela pessoa. Se torne um intercessor. Ore quando você tiver a informação, quando você souber que um irmão teu está na luta. Gasta um tempo a mais orando pelos outros. Essa é a verdadeira intercessão. É aquela pessoa que está sempre orando pelas famílias, pelas pessoas do seu trabalho, pela sua comunidade, pelos pequenos grupos, pelos ministérios, pelos missionários. Está sempre orando e pedindo a Deus que Deus possa converter, que as pessoas aceitem a Jesus. Está sempre orando pelos enfermos. Irmãos, a intercessão não é algo que está restrito somente a um pequeno grupo de irmãos que se reúnem aqui do lado às 5 horas da tarde, 1 hora antes de começar o culto. Aqueles irmãos, o papel deles é orar. Não é somente deles, é de todos nós. E a fé que esse centurião tinha, irmãos, o impulsionou, foi o combustível para que ele fosse buscar o Senhor ao ver o sofrimento do seu servo. A nossa fé, irmãos, ela
só será uma fé saudável se ela, como é que eu posso dizer isso? Se ela arranca de nós o egoísmo e a insensibilidade do nosso coração. E a partir disso a gente se compadece de quem precisa de ajuda, a partir disso a gente intercede pelas pessoas, a gente prega o evangelho e a gente ajuda quem está precisando. Amém, irmãos? Então a fé verdadeira, ela precisa não apenas me impulsionar no vertical, ela não apenas me leva para mais perto de Deus, ela tem que me levar para mais próximo dos meus irmãos. Uma fé que só me leva em direção a Deus, irmãos, eu posso dizer que ela é uma fé capenga. Se eu não dou atenção aos meus irmãos, se os meus irmãos não conseguem ter uma proximidade comigo, se eu não me sensibilizo com aquele que está sofrendo. Amém? Segunda coisa, essa fé do centurião, ela reconhece o senhorio de Jesus. Esse homem ouviu falar de Jesus em algum momento. A gente não sabe se... A gente não tem informação, a gente não sabe se esse homem presenciou anteriormente algum milagre do Senhor, ou talvez ele tenha sido ministrado diretamente por algum ensino de Jesus, a gente não tem essa informação, então a gente não sabe qual o nível de conhecimento que ele tinha do Senhor, mas a gente sabe que o que ele sabia, o que ele conhecia sobre Jesus, foi o suficiente para ele reconhecer que Jesus era o Senhor, irmãos. Essa fé foi despertada no coração dele. Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o quê? E ouvir a palavra de Deus. Esse homem ouviu sobre Jesus. E essa fé cresceu, essa fé germinou. Essa fé que reconhece o senhorio de Jesus, ela brotou. E esse homem foi procurar o Senhor. E quando o Senhor disse, eu vou curar sim, ele falou, Senhor, eu não sou digno. E aí está uma palavra-chave, irmãos, indignidade. É uma palavra que muito crente hoje em dia não entende, não reconhece. Nós somos o quê? Irmão, nós somos indignos. A nossa fé precisa se relacionar com Deus, enxergando e entendendo a sua grandeza, o seu poder e a sua majestade, e ao mesmo tempo ver a nossa indignidade. Olhar para o nosso pecado, a nossa pequenez, irmãos, a nossa miséria. O que aquele homem estava dizendo para Jesus era, Senhor, eu sou indigno. Eu sou pecador, eu não mereço ter o Rei dos Reis dentro da minha casa, eu não mereço ter o Senhor de todas as coisas dentro do meu lar. E irmãos, a condição desse homem, há 2000 anos atrás, é a mesma que a nossa, essa é a nossa condição, todos nós somos pecadores. E na presença de Deus, esse centurião, ele não se apresenta com as suas credenciais humanas, ele não chega diante do Senhor e fala assim, olha, eu sou um oficial romano, então é o seguinte, eu estou sabendo aí que você faz uns milagres por onde passa, eu tenho um servo meu que está sofrendo em casa, e eu quero que você vá agora lá, vai lá curar ele, tá? Então ele não faz isso, ele não faz dessa maneira, ele não considera o fato de ser um oficial de um exército, de um império que governava praticamente todo mundo que era conhecido na época. E quando a gente compara a postura dele com a de Naamã, a gente vê que são posturas totalmente diferentes. Enquanto Naamã vai até Israel, ele se sente, quando ele bate a porta do profeta, ele se sente humilhado, ele se sente ultrajado. Por quê? Porque ele não foi recebido pelo profeta, ele foi recebido pelo servo do profeta. O centurião, por sua vez, ele reconhece que não merece ser recebido pelo Senhor, não merece receber o Senhor na sua casa. Esse homem tem um coração humilde, irmãos. E humildade é algo importante. É algo que eu diria que é imprescindível para que a gente receba a graça de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, olha, Deus rejeita os soberbos. Eu não quero me encontrar, irmãos. Eu não estou dizendo que sou humilde. Até porque dizem que é uma virtude que quando você reconhece que tem, você já não tem, não é? Então, mas eu não quero ser encontrado na minha vida com Deus dizendo para mim, olha, não se apresenta diante de mim desse jeito não. Coloca teu joelho no chão primeiro, reconhece o teu pecado, tira essa soberba, essa altivez do teu coração, depois você vem falar comigo. Mas assim eu não quero você aqui não. Dessa maneira que você está, com o coração desse jeito aqui, eu não vou te ouvir, cara.
Vai, reflete sua cabeça, pensa na sua vida, pede perdão, confessa o seu pecado, eu vou te perdoar, depois você volta. E aí quando você voltar com o coração quebrantado, depois você voltar com o coração humilde, aí eu vou te ouvir, aí eu vou te receber, aí eu vou te dar graça. É isso que o versículo está dizendo, irmãos. Deus rejeita os soberbos, mas concede graça aos humildes. A humildade nos faz entender que nós estamos na presença de Deus, mas nós não somos dignos. A humildade abre os meus olhos para que eu veja que toda boa dádiva, como Tiago, o apóstolo vai dizer, todo o dom perfeito vem de Deus, não vem do meu mérito, não vem da minha inteligência, da minha estratégia, do meu know-how, do meu dinheiro, não, vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus, tudo é dado por Ele. A humildade faz a gente entender, irmãos, que Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Como é que é, pastor? Deus não tem obrigação, irmão, de nos abençoar. Ah, pastor, então Ele não vai fazer? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que Ele não tem obrigação. Não tem. Ele abençoa porque é amoroso, porque é gracioso, porque é bondoso, mas Ele não faz porque está em dívida conosco. Então, a humildade do coração desse homem fez com que ele tivesse a postura correta diante de Deus. Ele não tentou, por ser um oficial romano, colocar Deus na parede, tentando determinar aquilo que Deus pode ou não fazer. Irmãos, assim, tem as coisas assim que eu falo assim, cara, é difícil de acreditar, mas a gente vê um negócio assim. Infelizmente, nessa terça-feira, eu e alguns irmãos do PGM da Fabiana, do PGM do Douglas e da Gislaine, nós tivemos no sepultamento da Tatiana, uma jovem moça, faleceu com 44 anos, o pastor mencionou ela aqui no nosso último culto do ano. Irmãos, um momento triste, e assim, eu fico difícil até de falar do ser humano, sabe? Porque aí chega um homem que eu tenho dificuldade até de chamar de pastor, porque ele vai dar uma palavra de consolo à família, às pessoas, e ele fala assim, irmãos, eu orei, e eu determinei que essa enfermidade fosse curada, mas Deus decidiu levar. Eu falei, irmão, então por que você determinou alguma coisa? Sua determinação não adianta de nada, cara. Está entendendo? Então aí a gente ouve umas coisas como essa, sabe? Parece que está descendo um gato na garganta assim, arranhando, e eu tenho que contar até 10 e falar Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Mas o que a gente vai determinar para Deus, irmãos? Que raio de ideia é essa? Que doutrina do inferno é essa? E que as pessoas acreditam, irmãos. Não, determina, cara. Determina que você vai conseguir. Como se Deus estivesse em dívida comigo. Como se Deus tivesse obrigação de me dar o que eu determino a Ele. Ou seja, é chover para cima, é como a gente diz lá em Belfor Roxo, eu posso fazer xixi no cachorro. Sabe? É a inversão das coisas, eu não consigo entender isso, a gente não determina nada, irmãos. É o Senhor que sabe de todas as coisas. Ele é soberano, Ele age da maneira que Ele quer, Ele age no tempo que Ele quer, Ele faz o que Ele quiser, e o que Ele também quiser, Ele não faz. Amém, queridos? Terceira coisa, a fé desse homem não reconhece apenas o senhorio, mas reconhece também que dentro desse senhorio, da vida de Jesus, também há autoridade nesse nome. A partir do verso 8 do texto básico que a gente leu, o homem vai dizer assim, olha, basta uma só palavra, basta uma ordem, e o meu servo, ele será curado. Eu sei disso porque eu estou sob autoridade de meus superiores, e tenho autoridade dos meus soldados. Só preciso dizer vão, e eles vão, ou venham, eles vêm. Digo aos meus escravos, faça isso, e eles fazem. Irmãos, esse homem aqui, ele entendeu algo que a gente precisa também compreender na nossa vida, que são os princípios. E, pastor, o que é o princípio? De uma forma bem simples, o princípio é uma verdade fundamental, absoluta, é algo atemporal, que nos serve de quê? De alicerce, de bússola para as decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. Princípio, irmãos, ele tem a ver com fundamento.
Então, Ele nos dá o fundamento, nos dá o alicerce, nos dá, Ele pavimenta o nosso caminho de forma segura para que a gente possa caminhar na direção que Deus quer, como o princípio da semeadura. Não se engane, porque aquilo que o homem semear, isso colherá, esse é princípio. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente quebra princípio, pode ter certeza que num momento, mais cedo ou mais tarde, o princípio vai te quebrar. Quando a gente quebra um princípio, irmãos, o princípio vem e quebra a gente. E aí não tem como a gente reclamar, porque é princípio, não muda. E esse homem entendeu um princípio muito importante. Nosso pastor até alguns domingos atrás, ele falou um pouco sobre isso, que é o princípio da hierarquia. Pastor, o que é hierarquia? Nada mais é que a ordenação das autoridades em níveis diferentes. Quando a gente olha para as empresas, elas possuem hierarquia. Quando a gente olha para as forças armadas, para um exército, a gente vê que há hierarquia. Então, cada autoridade, hierarquia nada mais é que cada autoridade no seu devido lugar. Então, é o soldado, é o cabo, é o terceiro sargento, o segundo sargento, é o primeiro sargento, é o suboficial, o subtenente, é o segundo tenente, é o primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, e por aí vai, oficiais generais. É isso, é autoridade no seu devido lugar. E esse homem, ele conectou isso, ele entendeu que como esse princípio de autoridade, ele funciona muito bem, principalmente eu posso falar, funciona muito bem dentro do exército, ou seja, funciona no mundo natural, esse princípio também funcionaria no mundo espiritual. E bingo, ele estava certo, irmãos. Ele estava certo. Aos olhos da fé, nós enxergamos que toda autoridade emana da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Eu vou repetir para você, guarda isso no teu coração. Todo poder e toda autoridade emanam da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que ele entendeu. Eu não preciso recorrer a outra pessoa, seja essa pessoa viva ou morta, para me abençoar, para me ajudar, para me socorrer, porque todo o poder vem dele. Se algum dia na sua história, em algum momento, fizeram você acreditar que qualquer outra pessoa, anjo, sei lá o que, qualquer outra entidade pode socorrer você, pode trazer as soluções que você precisa, isso é mentira, porque só quem pode fazer isso é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode fazer isso. Então, irmão, nós não precisamos recorrer a mais ninguém, somente a Ele, porque não há autoridade que esteja acima dEle. Não existe. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Filipenses capítulo 2, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está o quê? Está acima de todo nome, irmãos. Não existe nome que esteja acima do nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que ao nome de Jesus, continua o apóstolo, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É pela fé, irmãos, que nós caminhamos nesse sentido, acreditamos nessa verdade, é pela fé que nós cremos que só Jesus é o Senhor, é pela fé que nós acreditamos que um dia todo joelho se dobrará, por mais que não seja isso hoje, mas um dia todo joelho se dobrará, um dia toda língua vai confessar que somente Jesus é o Senhor. É pela fé que nós enxergamos isso, é pela fé que nós vemos o invisível como se visível fosse, é essa fé que nos faz esperar o que ainda não temos, como se já tivéssemos. É isso, irmãos, é a autoridade do nome de Jesus. Podemos crer no nome dele, irmãos, para nos abençoar, para cuidar da nossa vida, da nossa história, para nos ajudar, para nos sustentar, para nos fazer caminhar, para não desistir, porque o justo, que ele vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé, irmãos. A situação era de urgência. Aquele homem estava sofrendo, aquele menino estava sofrendo muito. E Jesus diz, não, eu vou curar. E aí o último ponto, o centurião diz, basta uma palavra.
Irmãos, basta uma palavra. Se a gente crê no senhorio de Jesus, se a gente crê na sua autoridade sobre todo nome, sobre tudo que existe, então a gente tem que crer também que só basta uma palavra, irmãos. Uma palavra. Pastor, está difícil. Pastor, o senhor não sabe os detalhes de como andam as coisas. Não vai dar, está desenganado. Irmãos, basta uma palavra. Que esse ano de 2024 você comece crendo nessa verdade. Que essa verdade ela possa reacender no seu coração. Basta uma palavra. Basta uma palavra para Deus mudar a sua vida. Basta uma palavra para Deus tocar naquele seu ponto de caráter que você acha que nunca vai mudar. Basta uma palavra para Deus entrar com providência na sua casa, nas suas finanças, na sua profissão, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Basta uma palavra. Aquele homem, irmãos, não estava presente. A gente não precisa estar o corpo presente para Deus fazer. Talvez você esteja lutando e pedindo ao Senhor pelo filho que está lá estudando, lá numa outra cidade. Você está falando assim: Senhor, o meu filho está longe dos teus caminhos. Senhor, o meu filho está doente. Meu filho está com depressão. O meu filho está andando por caminhos errantes. Senhor, o meu filho está longe. Irmãos, não importa. O que basta é uma palavra. Sabe por quê? Porque não há distância, irmãos, não há barreira, não há limites para o agir de Deus. Não há, irmãos, não há. Essa era a convicção desse homem. E a gente precisa acreditar que Deus ele tem o poder para chegar e para acessar lugares e que a gente não vai conseguir. Que Deus pode fazer coisas que a gente não pode fazer. Que Deus é capaz de fazer, irmão, num segundo, coisas que nós não vamos conseguir fazer em 10 anos, em 50 anos. Nós precisamos acreditar e descansar na palavra do Senhor, irmãos. A gente não pode viver essa vida de desespero, de ansiedade, achando que o caos pode acontecer e bater a nossa porta a qualquer momento. A gente precisa descansar no Senhor, porque o ano de 2024, ele se iniciou, mas os desafios, eles estão aí. Muitos a gente ainda não venceu, muitos ainda a gente precisa continuar lutando, precisa continuar crendo, precisa continuar buscando o Senhor, precisa continuar priorizando o Senhor para que a gente possa vencer. Descansa, irmãos. Finalizo minha palavra dizendo isso para você. Descansa. Descansa. Descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado. Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado da tua história, você tem vivido isso, você tem experimentado isso. É uma palavra, irmãos. Quando Deus lá no início, lá nas origens, disse, haja luz, houve luz. Ou seja, quando Deus diz haja, vai existir, irmãos. Quando Deus diz faça, as coisas serão feitas. Basta uma palavra do Senhor. Irmãos, pode ter certeza que a palavra do Senhor, ela, como diz o profeta Isaías no capítulo 55, ela não volta vazia. Ela, no momento certo, ela vai realizar o propósito para o qual ela foi enviada. Basta uma palavra, irmãos. Creia nisso. Senhor, está tudo muito difícil. Basta uma palavra. Senhor, eu acho que eu não vou mais continuar. Basta uma palavra. E essa palavra do Senhor, irmãos, ela pode vir de repente. Ela pode vir a qualquer momento. Ela demorou aproximadamente 25 anos para chegar na vida de Abraão, que foi o que ele tanto queria, que era o filho da promessa. Davi esperou também vários anos para que se cumprisse a palavra na vida dele, que ele se tornasse rei de Israel. Tantos milagres a gente vê Jesus fazendo nos evangelhos, e milagres onde as pessoas estavam passando anos, até décadas, esperando essa palavra de vitória. É a fé, irmãos, que nos faz caminhar e esperar até o momento em que Deus vai liberar essa palavra que vai mudar a nossa vida,
essa palavra que vai mudar a nossa história. Ele promete, irmãos, através da sua palavra. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Não importa o tempo que passa, não importa os anos, não importa as circunstâncias. Então, o que Deus está te chamando a nesse ano de 2004 a viver, é viver pela fé. Viver sem olhar para o mar agitado, viver sem olhar para as circunstâncias, viver sem acreditar nos rumores das pessoas e na palavra do inimigo que diz: não vai dar certo. Larga a mão da sua família, larga a mão do seu filho, deixa ele viver a vida dele longe de Deus, a escolha dele. Não larga a mão do seu filho, abre mão do seu casamento, essa tranqueira, esse negócio que você chama de casamento, isso aí não vai dar certo, vai cada um para um lado e cada um vai viver feliz, isso é mentira. Aguarda, caminha, espera, anda por fé, irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha acender a fé no nosso coração, se dedique à palavra, priorize a palavra, porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Seja ministrado pela palavra, seja fortalecido pela palavra, caminhe na palavra e aguarde a palavra da vitória na sua vida, em nome de Jesus. Aguarde aquela palavra que vai mudar tudo, que vai mudar todo o cenário, aquela palavra que vai fazer tudo de novo, irmãos, porque Deus pode fazer isso e pode ser de repente, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Só aguarde a palavra do Senhor sobre a tua vida. Creia que Deus é um Deus de promessa, amém, irmãos? E que Deus não precisa de lugar, Deus não está limitado a espaço geográfico, a tempo, a nada disso. Deus pode agir a qualquer tempo e a qualquer lugar. Basta uma palavra em nome de Jesus.